Olá, meu nome é Rony. Hoje eu vou passar para vocês o primeiro módulo da disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados da Universidade Federal de São João del Rei, do campus Alto Paraupeba. Nós vamos trabalhar com a Python, a linguagem de programação Python. Esse módulo tem o que é programar, eu discuto com vocês o que é fazer um programa de computador, explico um pouco sobre Python, o que é essa linguagem, explico sobre o comando print, que exibe informações na tela, explico sobre o comando input, que recebe do usuário informações, e depois eu explico alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro, o que é programar? O que é criar um programa para um computador? Programar é criar uma sequência de passos que o computador vai executar passo a passo, sendo que no final ele vai conseguir resolver um determinado problema. Vamos a um exemplo? Aqui eu tenho um exemplo em português. Receba do usuário o primeiro número. O usuário recebe um número. Receba do usuário o segundo número. O computador recebe o segundo número. Some o primeiro com o segundo número. Exiba o resultado na tela. Esse daqui é um exemplo simples em português, onde eu estou dando ordens para o computador, sempre em sequência, de forma que se o computador executar cada uma dessas ordens, ele vai solucionar um problema. Qual? Receber dois números, somar e exibir o resultado na tela. Entretanto, para se programar, não se usa português, utilizam-se linguagens de programação. Existem várias, dentre elas nós temos o Python. Por que nós escolhemos o Python para essa disciplina? Primeiro, porque é uma linguagem simples. Depois, é uma linguagem moderna. Ela já incorpora várias características que facilitam muito a programação. Terceiro, ela é gratuita. Qualquer um pode baixar o Python, instalar no computador e executar na própria máquina. Além disso, você pode trabalhar com Python na internet ou no seu celular. Tudo de forma gratuita. Existem vários livros e tutoriais na internet, então qualquer dúvida fica muito fácil de sanar. Basta procurar no Google. E, a cada dia, ela é uma linguagem que é mais utilizada. Tanto dentro dos ambientes acadêmicos, como no mercado de trabalho. Várias pessoas trabalham com Python e a cada dia mais pessoas estão trabalhando com Python. Python tem uma característica interessante, ela é uma linguagem interpretada. Como assim? O que quer dizer uma linguagem interpretada? Em Python, os programadores criam seus programas, ou seja, criam o código-fonte dos programas. Existe um programa que é um interpretador. Esse interpretador, ele vai ler o código-fonte e o computador vai executar o código-fonte através da interpretação do programa. O que isso tem de diferente de outras linguagens de programação? Exemplo, C ou C++. Nas outras linguagens, C, C++, o programador cria o código-fonte, ele é compilado e cria-se um programa executável. Esse executável vai ser executado em um sistema operacional. Então, nessas outras linguagens, o executável criado para um determinado programa, se ele for criado para o Windows, ele vai executar só no Windows. Se ele for criado para o Linux, ele vai ser executado só no Linux. Com o Python, você cria um código-fonte. Se você tiver um interpretador no Windows, ele vai ser executado no Windows. Se você tiver um interpretador no Linux, ele vai ser executado no Linux. Se tiver um interpretador para Android, ele vai ser executado no Android. Então, essa é a forma de execução, ou seja, ele é código interpretado. O Python é código interpretado. Na internet, existem centenas de tutoriais. Aqui eu dei 3 exemplos de tutoriais que eu olhei e gostei desses tutoriais, mas vocês podem procurar outros. Então, como utilizar o Python? Aqui eu estou dando um exemplo de como fazer a instalação do Python e do VS Code. Aqui eu estou dando o link de um
vídeo que eu criei que explica como fazer a instalação e explica como fazer o primeiro programa. Aqui tem a instalação no Linux e aqui nós temos a utilização na web. Eu vou utilizar essa forma. Eu instalei o Python e o VS Code no meu computador e vou utilizar com vocês dessa forma. Se alguém quiser utilizar de outras formas, fique à vontade. Cada um utiliza da forma que achar mais simples. No celular também é possível. Eu tenho aqui um exemplo de um programa, de um aplicativo para Android, onde você pode programar em Python, e aqui um aplicativo para iOS, onde você pode também programar em Python. Então vamos ao primeiro programa. Aqui eu tenho um guia básico de como criar o primeiro programa no Python, mas eu vou para o Visual Studio para mostrar para vocês. Vamos ao nosso primeiro programa em Python. Então a primeira coisa é criar uma pasta. Crio uma pasta e eu vou dar o nome a essa pasta de primeiro. Vocês podem dar qualquer nome que vocês acharem melhor. Primeiro. Agora vamos entrar no Visual Studio Code. Venha em File, Open Folder ou Arquivos, Abrir Pasta. Escolhe a pasta que você acabou de criar. Selecionando essa pasta, todos os arquivos que forem criados dentro do Visual Studio vão ser salvos na pasta que você acabou de criar. Então, agora vamos criar um novo arquivo. Vou chamar de hello.py. Esse .py é importante, porque ele fala que é um arquivo com código em Python. Criei o meu arquivo. Aqui do lado direito eu tenho o meu editor. É aqui que eu vou criar os meus programas. No primeiro programa eu escrevo print, entre aspas simples, hello world. Para salvar, Ctrl S ou File, Save. Salvo, basta executar. Para executar, vem aqui no triângulo e pede para executar. Automaticamente o Visual Studio abre um terminal e executa. Vejam, eu pedi para escrever na tela Hello World. Apareceu na tela Hello World. Uma vez que nós criamos o primeiro programa em Python, agora nós vamos aprender o primeiro comando em Python, que é o comando print. O comando print, ele exibe na tela um conjunto de caracteres, ou seja, ele mostra para o usuário um resultado do programa em que você, programador, está fazendo. O texto que é escrito para ser impresso para o usuário, para ser exibido para o usuário, ele obrigatoriamente tem que estar entre aspas simples ou aspas duplas. Entretanto, em Python, costuma-se utilizar sempre aspas simples. Não que aspas duplas esteja errado, não, está correto, mas o costume é utilizar aspas simples. E nós vamos trabalhar inicialmente com um print para cada linha que vai ser exibida para o usuário. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um programa escrito em Python, eu destaquei em vermelho, e nesse programa eu tenho o comando print em 3 linhas distintas. Veja, eu escrevi print, abri parênteses e aqui eu fechei, sendo que dentro dos parênteses eu coloquei um conjunto de caracteres que também está entre aspas simples, escrito Universidade Federal de São João del Rei. Na próxima linha eu usei a mesma ordem, ou seja, eu escrevi da mesma forma, só que eu mudei o conjunto de caracteres. Eu coloquei o FSJ. E na próxima linha eu coloquei engenharia. Como resultado, nós temos, vai ser exibido em uma linha Universidade Federal de São João del Rei, na segunda o FSJ, na terceira engenharia. Vamos ao Visual Studio Code para ver isso ser executado no Visual Studio. Aqui no Visual Studio Code, nós vamos criar um outro programa. Então, cria um novo arquivo. Eu vou dar o nome de exibindo.py.
Então, exibindo.py. Vou escrever o programa aqui agora. Notem que eu criei um outro arquivo, ou seja, eu criei um outro programa em Python. Então, vamos lá. Print Universidade Federal de São João del Rei. Print o FSJ. Print engenharia. Salvei, Ctrl S e executo. O resultado apareceu aqui. Para cada um dos prints, apareceu uma linha aqui. Inicialmente, nós vamos trabalhar assim. Depois, nós vamos mudar isso. Já que vocês entenderam como que funciona o comando print, agora eu vou dar mais um passo para a utilização do comando print. Aqui eu tenho um exemplo. Esse exemplo, ele calcula a área de um quadrado de raio 6 e exibe na tela. Mas alguns detalhes desse programa eu vou explicar posteriormente. Aqui eu vou explicar ele de forma um pouco superficial, para que vocês entendam principalmente o comando print, para depois eu explicar outros detalhes. Vamos lá. Veja a primeira linha. Eu escrevi lado, esse sinal de igual, que em programação isso é uma atribuição, e aqui eu coloquei 6. O que quer dizer essa linha de código? Quando eu crio lado igual a 6, eu crio na memória do computador um espaço. Esse espaço da memória vai receber o valor 6 e eu vou chamar esse espaço de memória de lado. O que eu estou fazendo aqui é a criação de uma variável, ou seja, uma variável é um espaço de memória que tem um nome, nesse caso o nome é lado, e que recebe valores, nesse caso recebe o valor 6. Nesta linha, eu estou criando outra variável, uma variável chamada área, ou seja, estou criando uma outra área de memória no computador e essa área de memória vai se chamar área. Para essa área de memória, eu estou jogando o valor de lado vezes lado. Esse asterisco quer dizer multiplicação. Então, 6 vezes 6, 36. Eu estou armazenando na minha área de memória chamada área o valor 36. E aqui eu estou utilizando o comando print para exibir o resultado na tela. Vejam, eu vou comparar para vocês o resultado com o que eu escrevi aqui dentro do comando print. O resultado é a área do quadrado de lado 6 é 36. Como que eu faço para que essa frase apareça para o usuário? Veja, eu coloquei entre aspas simples o primeiro conjunto de caracteres, que é a área do quadrado de lado. Nesse ponto, eu tenho que inserir o valor 6 que está contido dentro da variável lado. Então, após escrever meu conjunto de caracteres, entre aspas, simples, eu coloquei uma vírgula, coloquei o nome da variável onde tem o valor que eu quero que seja impresso na tela. Veja que eu coloquei entre aspas simples, a área do quadrado de lado vai aparecer essa frase lá. Aqui eu não coloco entre aspas. Eu coloco o nome da variável, no caso, lado. Então, vai ser exibido o valor contido dentro da variável lado. Depois eu coloquei vírgula, vírgula, área. Ou seja, vai aparecer o conteúdo da variável área. Vamos executar isso no Visual Studio Code para vocês verem o código funcionando. Vamos criar um arquivo, ele vai chamar quadrado. E eu vou digitar o código aqui. Eu digito rápido mesmo. Salvo, Ctrl S, e vou executar. Vejam, a área do quadrado de lado 6 é 36. A variável lado aqui foi substituída pelo valor dela na hora da exibição. E a variável área
também foi substituído pelo valor dela na exibição. Esse exemplo faz exatamente a mesma coisa que o exemplo anterior. Só que eu estou mostrando para vocês uma segunda forma de se utilizar o comando print para exibir os valores de variáveis. Veja, declarei a variável lado e joguei o valor 6, ou seja, guardei o valor 6 em uma área de memória do meu computador. A mesma coisa para a variável área, guardei o valor 36, que é lado vezes lado, dentro de uma área de memória do meu computador. Para imprimir, eu mudei a forma. Vejam que eu escrevi a frase inteira entre aspas simples. No local onde eu quero que saia o valor contido dentro das variáveis, eu abri e fechei chaves. Então, a área do quadrado de lado abre e fecha chaves. Abre e fecha chaves. Esses símbolos aqui, abre e fecha chaves, eles vão ser substituídos pelo conteúdo da variável lado e da variável área, que eu coloquei dentro deste comandinho format aqui. Então, entre aspas, eu escrevo minha frase inteira. Os locais onde eu quero que seja substituído por valores contidos em variáveis, eu coloco entre chaves. Depois que eu fechar a aspas simples, eu coloco ponto format e coloco a sequência que eu quero que apareça os valores. Ou seja, o primeiro valor, lado, vai aparecer no primeiro abre e fecha chaves. O segundo valor, que é o de área, vai aparecer aqui no segundo abre e fecha chaves. A execução desse programa é exatamente igual à execução do programa anterior, só que foi feita a exibição do resultado de uma forma diferente. Vamos ver isso lá no Visual Studio Code. Vamos criar um segundo programa para calcular a área do quadrado. Vou criar o arquivo aqui, vou chamar de quadrado 2. Lembrando que o nome do seu programa é você que escolhe. Você pode colocar qualquer nome que você quiser. Então, criei o arquivo. Vou digitar o código muito rápido, que eu sou para digitar, né? Lembrando que o primeiro abre e fecha chaves, o valor vai ser substituído pelo conteúdo da variável lado. E o segundo abre e fecha chaves, o valor é substituído pelo conteúdo da variável lado. Salva e executa. O resultado aparece aqui, exatamente igual ao resultado do programa anterior. Esse terceiro exemplo tem uma característica importante. Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês como limitar o número de casas decimais na hora de exibir para o usuário. Vamos lá. Aqui nesse exemplo, eu estou calculando a área de um círculo. Então, eu criei uma variável chamada raio e uma variável chamada π. Essa variável π, ela recebe o valor de 3.1415 e por aí vai. Vejam que quando eu estou trabalhando com números que têm casas decimais em programação, a separação da parte inteira da parte fracionária é feita pelo ponto. Nós usamos em português a separação pela vírgula, mas a programação utiliza o ponto, porque assume o padrão americano. Quando eu calculo a área do círculo, multiplicando π vezes r ao quadrado, eu obtenho um número com várias casas decimais. Então eu quero limitar essas casas decimais. Como que eu faço isso? Eu limitei aqui no print. Veja que eu coloquei em vermelho as alterações. Antes de iniciar o conjunto de caracteres que eu vou escrever na tela, eu coloco um F. Esse F quer dizer que é format, ou seja, eu vou formatar o conteúdo desse meu conjunto de caracteres. Entre chaves, dentro das aspas simples e entre chaves, eu coloco as variáveis que eu quero que sejam impressas na tela. Ou seja,
Quando eu escrevi raio, eu quero que imprima o valor da variável raio. Imprima o valor 6. A mesma coisa aqui. Área, eu quero que imprima o conteúdo da variável área. Entretanto, na área, eu complementei com 2 pontos, pontos 2F. O que quer dizer isso aqui? Aqui eu estou formatando a exibição do conteúdo da variável área. Ou seja, eu vou exibir o conteúdo dela, mas eu vou colocar depois do ponto somente 2 casas decimais. A execução vai ser aparecendo simplesmente 2 casas decimais. Vamos ver isso no Visual Studio Code. Antes de implementar o exemplo, nós vamos limpar o terminal. Basta clicar aqui, digitar CLS. Limpa, fica mais limpo, você vê o resultado de forma melhor. Agora vamos criar o exemplo de cálculo de área do círculo. Meu programa vai chamar círculo.py e eu vou digitar o resultado aqui. Salvo e mando executar. Vejam aqui. A área de um círculo de raio 6 é 13,10, porque eu estabeleci aqui 2 casas decimais. Se eu alterar 4, salva e executa. Veja que o resultado vai aparecer 4 casas decimais. Agora eu vou explicar para vocês o comando input. O comando input, muito importante, ele recebe dados vindo do usuário. Olha só, então o comando ele exibe um conjunto de caracteres e faz o computador parar para que o usuário informe dados ao programa. Ou seja, quando você coloca o comando input faz com que seu programa exiba uma frase na tela. Exemplo, qual o seu nome? Faz o computador parar, o computador para e fica esperando para o usuário digitar alguma coisa e apertar Enter. Quando o usuário apertar Enter, aquele valor digitado é salvo dentro de uma variável. Um detalhe importante, depois eu vou explicar melhor. Esse comando recebe só conjuntos de caracteres, as chamadas strings, mas eu vou explicar melhor daqui a pouco. Vamos lá, um exemplo. Na primeira linha eu tenho x é igual input, digite seu nome. Quando o computador executar, ele interpretar essa linha, ele vai parar e esperar o usuário digitar. Ele digita, vamos supor, Rony e aperta Enter. O valor que ele digitar vai vir para a variável x. Aqui eu dei um print normal, vai escrever na tela, seu nome será exibido 2 vezes. Print o valor de x, print o valor de x. Ou seja, vai aparecer, digite seu nome, eu digitei Rony, seu nome será exibido 2 vezes, apareceu Rony. Vamos ver isso no Visual Studio Code. Vamos à utilização do input. Então vamos criar mais um programa. Vou chamá-lo de nome 2 vezes. Nome 2 vezes .py. Vou digitar o programa aqui. Vamos executar. Notem o seguinte, o programa está sendo executado no terminal. Para que você tenha interação com ele, ou seja, para que você entre com o valor, você tem que vir com o mouse aqui e clicar aqui, para depois escrever. Então, eu vou escrever meu nome, Rony. Quando eu aperto Enter, sai o resultado aqui na tela. Digite seu nome, Rony, será exibido 2 vezes, Rony. Um detalhe é muito importante. Eu falei no início que o input recebe só conjuntos de caracteres. Sim, ou seja, quando você, como usuário, digita o valor 18, o input entende aquilo como 2 caracteres, 1 e 8. Você primeiro tem que converter ele para número para depois utilizar o valor 18. Como assim? Aqui eu tenho um exemplo.
Pedi para o usuário digitar o nome, ou seja, usei o input para que o usuário digite um conjunto de caracteres. Esse conjunto de caracteres vai vir para dentro da variável nome. Depois eu pedi para o usuário digitar a idade. Entretanto, a idade é um número. Então, quando eu tenho só o input, esse número não é coletado pelo input. O input, ele recebe só caracteres. Ele vai receber um caractere 1 e um caractere que representa o 8. Ele não tem valor 18. Para se converter, para se dar um valor ao conjunto de caracteres que o usuário digita, então utiliza essa funçãozinha aqui, chamada int. Note que eu coloquei um input normal, qual sua idade, e depois eu coloquei um int em volta de tudo. A partir daqui, o que o usuário digitar vai ser um número que vai vir aqui para a variável idade. Nesse exemplo, eu dou um print, vai aparecer na tela o nome de quem digitou, você tem a idade e depois tantos anos. Vamos ver no Visual Studio como é que fica isso. Vou criar agora um programa chamado recebenúmero.py. Vamos lá. recebenúmero.py. Digitar o código que está no slide e vou executar. Pede o nome, eu digito Rony. Idade, 18, é verdade. Rony, você tem 18 anos. Essa questão de receber número dá problema da seguinte forma. Eu vou retirar o int daqui. Vou receber só conjuntos de caracteres. A idade vai ser um conjunto de caracteres. Aqui na idade, eu vou multiplicá-la por 2. Então, vezes 2. Vou salvar e vou executar. Qual o nome? Clico no terminal e digito Rony. Qual a sua idade? Digito a minha idade. Você tem 1818 anos. O que aconteceu? Olha, quando eu recebi a idade e eu não converti ela para inteiro, a idade veio como 2 caracteres, veio como um conjunto de caracteres. Quando eu coloquei aqui idade vezes 2, o Python entende que é para exibir na tela 2 vezes aquela idade. Ou seja, aquele conteúdo da variável idade. Por isso que ele colocou 18. Quando eu converto para inteiro, int, abri parênteses aqui e fechei lá no final, e executo, qual o seu nome? Eu coloco meu nome, Rony. Qual a sua idade? 18. Ele entende que o 18 é um número, então ele multiplica por 2. Notaram a diferença entre receber um conjunto de caracteres e receber um número? Aqui eu tenho outro exemplo. Nesse exemplo, eu estou recebendo a informação do raio do círculo. Anteriormente, nós fizemos um programa onde o raio era informado pelo programador. A variável R, a variável raio, ela recebia um determinado valor. Aqui eu estou fazendo com que o usuário digite o valor do raio para depois ser exibido qual a área do círculo daquele raio que o usuário informou. Notem que eu uso input, qual o raio do círculo. Entretanto, como eu disse, isso daqui vai informar para o computador um conjunto de caracteres. Esse conjunto de caracteres eu converto para float. No exemplo anterior, eu estava convertendo para int, porque era um número inteiro, 18, 20, que era a idade. Aqui eu estou convertendo para float, que são números com casas decimais. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso daqui para frente. Por enquanto, entendam que o número que o usuário digitar vai ser convertido para um número com casas decimais e salvo aqui, nessa variável R. Utilizo a variável R para calcular a área e exibo na tela. A área exibiu a área. Vamos de novo para o Visual Studio Code para ver esse programa funcionando.
vou criar mais um programa. Calcula área. Ponto. Pai. Vou digitar código. Vamos executar. Ele executa e pede o raio. Vou colocar um raio 5. O resultado apareceu 78.5. Notem que aqui eu estou recebendo float, ou seja, número com casas decimais. O número que eu digitar também pode ter casas decimais. Vamos executar mais uma vez. Digite o raio do círculo. Vou colocar 10.3. Se eu colocar vírgula, dá erro. Quando eu executar, aparece a área aqui. Se eu tirar esse float do meu programa, o programa não vai executar de forma correta. Vamos executar. Digite o raio do círculo, 10.3. Mando executar. Deu erro. Porque 10.3 sem converter para número, não é possível fazer conta com ele. Então eu sou obrigado a colocar a conversão para número. Então eu coloco float e eu vou converter tudo isso, ou seja, todo o valor informado pelo usuário eu vou converter para float. Agora, eu já expliquei um comando para exibir informações na tela, um comando que recebe informações do usuário, e agora eu estou dando uma colherzinha de chá, é um extra aqui nesse módulo, que é um comandozinho para limpar a tela. Vocês notaram que quando vocês mandam exibir as coisas na tela, vai acumulando lá no terminal o resultado de várias execuções. Então, como criar um comando no seu programa que apague a tela e você fica com a tela limpa para que você possa escrever uma única frase. Para fazer isso, utiliza-se o comando os.system, entre aspas simples, cls. Detalhe, se você está trabalhando no Windows, você vai utilizar cls. Se você está trabalhando no Linux, você vai utilizar clear aqui dentro. Se você está trabalhando na web ou então no celular, você vai utilizar o padrão do Linux, ou seja, vai utilizar clear. Mas como que eu utilizo esse comandinho para limpar a tela? É muito simples. Primeiro, você coloca na primeira linha do seu programa, import OS. Esse import OS também cai naqueles comandos que eu vou explicar mais na frente. Porque são muitas informações que eu tenho que passar para vocês antes de vocês entenderem o que é isso. Por enquanto, vocês vão utilizar. Posteriormente, eu vou explicar. Mas aqui eu estou fazendo uma importação de um pacote, do pacote OS, que é um pacote nativo do Python. Depois eu entro em detalhes se você não entendeu. Aqui, nessa linha, eu estou colocando os.system, entre aspas simples, cls. Esse comando apaga a tela. Aí exibe na tela, qual o seu nome? O programa para e espera o usuário digitar o seu nome. Depois eu apago a tela posteriormente. Aparece na tela de novo. O meu nome, no caso Rony, todas as outras linhas foram apagadas. Só vai aparecer essa frase lá. As outras vão ser apagadas. Vamos ver isso funcionando no Visual Studio. Lá você vai ver para que serve esse os.system e o cls. Agora eu vou criar o programa limpatela.py. Vamos lá. limpatela.py. Vou digitar o código que está no slide. Vejam, vamos salvar e executar. Notem que aqui no terminal, a primeira coisa que aconteceu foi limpar a tela para depois aparecer qual é o seu nome. No código, nós podemos ver, olha aqui, primeira coisa eu pedi para limpar a tela, depois para aparecer qual é o seu nome. Eu digito o nome, Rony. Próximo código é apaga a tela e aparece. Rony, todas as linhas foram apagadas. Quando eu der um Enter, apagou tudo e Rony, todas as linhas foram apagadas. E aqui termina o módulo 1 de Algoritmos e Estrutura de Dados 1.
Mas eu gostaria que vocês implementassem todos os exemplos que foram dados neste módulo. Gostaria que vocês se portassem da seguinte forma. No vídeo, todas as vezes em que eu fui para o Visual Studio Code e fiz o programa e mostrei para vocês executando o programa, eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa. Pegassem o código, digitassem o código, executassem e vissem a execução. É muito importante essa digitação de código para vocês conseguirem assimilar o conteúdo. Após esse vídeo, vamos ter um vídeo de exercícios. Eu preparei 5 exercícios para vocês e eu vou explicar os 5 exercícios. Todos eles envolvendo esse conteúdo do módulo 1. Até a próxima, então.